Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estarem conectados conosco hoje em mais um Arena Talks. Eu sou o Fernando Caixinho, fundador e diretor de novos negócios da V3A e fundador e conselheiro do Arena Hub. Bom, nosso objetivo aqui com esse bate-papo, né, com esse talk, é realmente fortalecer alguns conceitos do Arena que a gente quer dividir com vocês. O primeiro é de geração de conhecimento, conseguir dividir mais o conhecimento de craques do mercado, como os três que vão entrar agora, estão aqui comigo para poder levar o dia de hoje, né? Segundo, que eu acho que o talk de hoje tem mais relevância ainda, é em fortalecer a tese que deu origem ao Arena, né? A tese de que quando a gente conecta tecnologia e esporte, a gente consegue gerar impacto socioeconômico, seja para resolver as dores das entidades esportivas, as dores das marcas, ou trazer uma solução para a sociedade e seus entes de uma forma geral. Eu vou começar aqui apresentando o pessoal, vou até dar uma coladinha, porque esses currículos são recheados, só para vocês terem uma noção do que a gente vai ter aqui hoje. Primeiro, Ivan Martinho, CEO Latam da WSL. O Ivan é um administrador de empresa graduado pela FAAP, tem pós-graduação na ESPM, MBA na Fundação Dom Cabral, extensão na Kellogg School of Management de Chicago. Só que sua carreira inclui passagens pela Ambev, Vivo, Michael Page, Time for Fun, Trafic Sport, onde era responsável pela unidade de negócios de anunciantes, tendo experiência direta em eventos como a Copa do Brasil, Copa das Confederações 2013. Aqui eu vou ficar longo, hein, Ivan, mas eu vou lá. Copa do Mundo 2014, Copa América 2015 e Olimpíadas Rio 2016. Ocupou a posição de CEO da Flix Media, maior empresa de mídia de cinema da América Latina, foi VP de Ad Sales nos canais Fox, Fox Sports, National Geographic, e atualmente é CEO da WSL World Surf League para a América Latina. Ivan também é professor de pós-graduação nos cursos de marketing da ESPM, Televisão, CBF Academy, além do cofundador do Instituto Pequenos Grandes Guerreiros. Acho que a história do Ivan, ela passa pela história do esporte brasileiro de uma forma geral, então a gente tem muito a aprender aqui com ele, eu agradeço demais pela participação dele aqui hoje. Quem vai estar com a gente também é o Ricardo Barbosa, formado em Engenharia Mecânica pela USP, Master no INSEAD e no MIT. Logo no início da carreira, passou por um gigante do mercado de mídia e entretenimento, a CBS. De lá foi para a Samsung, onde assumiu um importante papel de CMO da divisão de mobiles e logo na sequência a posição de CEO de todas as divisões da Samsung. Tem uma conexão direta aí, Samsung foi um dos primeiros grandes patrocinadores da WSL, então ele e o Ivan vão trocar uma bela bola aí nesses assuntos. Ele assumiu, saindo da Samsung, assumiu a vice-presidência Latam, olhando toda a estratégia digital e de IX, né, experiência interativa da IBM, onde ele estava até agora há pouco. Eu não sei se ele vai dar algum spoiler de para onde ele está indo, mas a gente vai ter muito a aprender aí com essa carreira brilhante do Ricardo dentro das marcas, entendendo as suas dores, entendendo para onde elas estão indo. E deixei o Flávio aqui por último, pela simples razão de que eu vou começar por ele. Vou pedir para ele começar o bate-papo do dia de hoje. Flávio Pripas, investidor na Redpoint Ventures, formado pela Poli USP de Engenharia, também pela PUC São Paulo em Ciência da Computação, MBA pela FGV, tem uma trajetória profissional super interessante, né? Começou no mercado financeiro, JP Morgan e Credit Suisse, sempre ligado nas áreas de tecnologia e inovação. Fundou a BitInvest e a Fashion Me, ambas com saídas de sucesso, ou seja, vendidas, é um cara de super sucesso aí em todo esse ecossistema que a gente vai conversar aqui hoje. E se eu pudesse dar uma referência, né, quando a gente pensa em hub de inovação no Brasil, sem sombra de dúvida que Flávio é uma das grandes referências por ter acompanhado toda a história do clube, ter criado esse case de sucesso, que a gente, Arena, bebe da fonte o tempo inteiro. A gente está aqui bebendo sobre esses grandes exemplos trazidos pelo Flávio, pelo Ivan e pelo Ricardo. Além disso, é embaixador global da H2, que ele pode explicar um pouquinho melhor para a gente, board member do Great Place to Work e, como eu disse, investor do Redpoint Ventures. Essa trajetória incrível, né, Flávio? E aí vou puxar um pouquinho você para a conversa, de investido para investidor, né? A passagem pelo Cubo, agora na Redpoint, né? Conta um pouco para a gente disso, mas eu queria provocar mais ainda, e como o nosso bate-papo é sobre marcas e entidades, como é que elas podem ser favorecidas pelo ecossistema inovador das startups, eu, enfim, fiquei muito impressionado com um post seu no LinkedIn falando da Effectuation, né, que é a forma de pensar do verdadeiro empreendedor inovador, a sua forma muito simples de explicar por que um modelo de Lean Startup é tão necessário para essas marcas e para essas entidades,
e a importância de ganhar escala. Então, eu queria te dar esses 3 ganchos, você fica à vontade. Como a gente falou, é um super bate-papo que a gente vai levar aqui. De novo, Ricardo, Ivan, Flávio, super obrigado. Bom, primeiro, Fernando, obrigado pelo convite. Ricardo, Ivan, prazer estar aqui com vocês. Eu fico até envergonhado depois de tanta experiência que a gente tem aqui na mesa de falar com todo mundo, mas pegando um pouquinho dos ganchos que você colocou, eu estou nesse mundo de inovação, de startups, de empreendedorismo desde 2008. Eu vim de uma carreira no mercado de tecnologia e abri a minha primeira empresa, uma startup, em 2008, quando nem esse termo ele era utilizado. E o mundo ele vem se transformando muito rápido. Para fazer um gancho com o tema do nosso bate-papo hoje, o que as marcas elas podem usufruir desse relacionamento com startup? As startups elas fazem exatamente isso, elas desafiam o status quo. Elas pensam diferente, elas fazem diferente, elas tentam, elas experimentam, elas erram, elas acertam, elas aprendem com os erros e colocam coisas novas no mercado. Tudo isso com muita velocidade. Você comentou do post, do vídeo que eu fiz sobre Effectuation, que eu gosto muito de falar desse assunto, que para mim, acabou virando praticamente filosofia de vida. Se você quer inovar, se você quer fazer diferente, se você quer trilhar, às vezes, ir por uma jornada, uma que ninguém foi antes, você não consegue planejar exatamente o sucesso desse empreendimento ou o sucesso desse caminho. Porque se você consegue planejar o sucesso, já direto você não está inovando, você está fazendo uma melhoria incremental. Você só consegue fazer ao contrário, algo que é contra-intuitivo. Se você inova de verdade, você não planeja o sucesso, você planeja o fracasso. E é disso que trata o Effectuation, que é um estudo de uma estudiosa que acabou falando com vários empreendedores, vários inovadores, e viram, olha, quem inova de verdade, quem muda o mundo de verdade, quem coloca uma coisa nova no ar, quando começou aquela inovação, aquela coisa nova, aquela pessoa não planejou o sucesso daquele empreendimento, planejou o fracasso. Além disso, partiu do pressuposto que o futuro é imprevisível, testou possibilidades e sempre tentou fazer junto com parceiros. Acabei resumindo todo o vídeo do Effectuation agora para vocês, mas isso é uma filosofia de vida. As startups elas estão mudando o mundo porque elas se dão a abertura de testar novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar, novas formas de interagir, novas tecnologias. E é isso que toda marca estabelecida, empresa estabelecida pode ganhar no relacionamento com as startups. É isso que uma iniciativa que nem a Arena, que nem o Cubo, permite, porque conecta empresas que já são mais estabelecidas, muitas vezes mais tradicionais ou conservadoras, porque tem o seu modelo de negócio que já funciona há bastante tempo, com startups que são empresas que estão no início da sua jornada, testando novos modelos de negócio, testando novas formas de trabalhar, testando novas tecnologias. Essa junção gera muito valor. E eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje à noite. Muito legal. E eu ouço você falar, eu fico pensando no dia a dia do Ivan na WSL, né? Quer dizer, alguém que realmente olhou para um formato de liga, repensou o status quo, trouxe tecnologia para dentro, testou o modelo. Então, acho que tem muito a ver aí também um pouco com o que o Ivan pode trazer como exemplo. Queria te puxar para a conversa, Ivan, e pedir primeiro para você contar um pouco mais da WSL, né? Quer dizer, o tamanho da liga hoje, como é que a gente está ganhando escala. Eu falo a gente porque eu tenho a felicidade de trabalhar com o Ivan, tentar contribuir de alguma forma com a liga, juntando marca à liga, mas o Ivan tem liderado muito bem como CEO aqui na América Latina e feito algumas transformações muito importantes em pouco tempo. Eu acho que ele tem muito a ensinar aí para a gente e para as outras entidades também, para entenderem como é que é possível fazer. Então, Ivan, por favor, a palavra é sua aí. Boa noite, Castinho. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito mais para aprender do que para ensinar, como o Castinho falou. Gente é um amigo, ele deu um desconto ali na posição dele de tentar ajudar, ajuda muito. É um craque, na verdade, a gente já tinha essa relação com a WSL e a V3A e a 213 antes mesmo da minha chegada, que já era muito frutífera e que vem sendo um dos pilares de sustentação do nosso negócio aqui, essa que é a verdade. Então, queria não só parabenizar o Castinho e a equipe, reconhecer a importância do trabalho, e também sobre seu novo papel na Arena Hub. A Arena Hub que começou tão recente, com tantas iniciativas, com tantas, já tem acompanhado todos os talks, hoje o prazer de participar,
mas acho que com isso que estava faltando no mercado de esporte, né? Então, chegar com tanta gente completa, a gente está vendo aqui o Pripas, e eu sei da história dele lá com o Cubo, né? E eu já tive a chance de visitar o Cubo algumas vezes, sempre me perguntando, né? Por que será que não tem nada, a gente nunca inventou uma dessa para o esporte? Então dessa vez nasceu e já nasceu grande, né? Então eu acho que é uma excelente notícia o Arena Hub para o mercado esportivo, não só para quem já faz parte do mercado esportivo, como para aqueles que querem fazer parte também, não só esporte, mas entretenimento e tal, essa indústria que tanta gente é apaixonada e que gostaria de desenvolver suas carreiras. Você tem razão, eu venho com essa responsabilidade sobre a WSL, Castinho, desde julho do ano passado, né? E a Liga passa por um momento de transformação interessante, porque o que acontece de fato é que nós éramos uma liga esportiva, como muitas outras, muito baseada, tendo como principal negócio a promoção de eventos, né? Construção do evento, faz um evento, premia, naturalmente, traz a maior quantidade de fãs possível, rentabiliza com os patrocinadores e tudo mais. Então, esse é um modelo do qual a Liga se apoiou durante muito tempo. E o que acontece é que a gente vive um momento de transformação, e nesse momento de transformação, muito baseado em vários desses conceitos do que o Pripas vinha nos comentando aqui. Porque se nós pensarmos com a cabeça de um gigante burocrático, a verdade é que a gente não vai ter a capacidade de fazer as mudanças necessárias que a gente precisa fazer, né? Eu acho que a gente tem alguma vantagem de ter nascido digitalmente, do ponto de vista do relacionamento com o fã. E essa vantagem, eu acho que ela tem parte, naturalmente, do brilhantismo das pessoas que estiveram ali na concepção do alcance, da construção do alcance da nossa mídia, do alcance dos nossos transmissões aos fãs, mas tem especialmente uma questão de cenário propriamente, que são as ondas, né? A gente não consegue, o nosso evento ele não está marcado para domingo 4 da tarde ou para quarta 9h40 da noite, como é o futebol. O nosso evento ele acontece dentro de uma janela de tempo, 10, 12 dias, e dentro dessa janela de tempo, 4 ou 5 dias, quais que sejam, aqueles que tiveram a melhor condição de ondas. E essa decisão é uma decisão conjunta entre uma pessoa da Liga, que é o Commissioner, e uma pessoa representante dos atletas, que vão decidir se aquele é ou não é o melhor dia para surfar. O que quer dizer que a gente não tem controle de garantir que a final seja numa quarta noite ou num domingo à tarde, que são os horários de esporte, normalmente da televisão, da TV aberta, para falar da TV aberta, que ajuda muito ainda até então, durante a nossa infância e adolescência, ajudou muito os esportes a crescerem, né? Acho que, né, a gente é nítido dizer que a TV aberta nos formatou muito no Brasil, e até hoje formatou muito o gosto dos brasileiros pelos esportes, né? Depois a gente teve TV por assinatura, depois mais recentemente a onda do streaming. Então nós já começamos digitais, né? A final da WSL pode acontecer numa quarta-feira, 10 da manhã, normalmente a hora que as pessoas estão trabalhando, né? Mas não é por isso que elas vão deixar de assistir. Por quê? Porque a gente tem um aplicativo, tem um site, tem diversos dispositivos que faz com que nós consigamos chegar até as pessoas e avisar as pessoas que a gente está no ar. E não o grupo de atletas todos. Para falar do Championship Tour, a gente tem 36 atletas homens e 18 mulheres competindo. Você pode, dentro do nosso aplicativo, que é um dos mais elogiados do segmento e realmente faz um bom trabalho, escolher quais são os surfistas que você quer seguir. De maneira que, se você gosta do Felipe Toledo, por exemplo, você, antes do Felipe Toledo entrar na água, 5 minutos antes, você recebe um push no seu celular ou um e-mail na sua caixa de entrada dizendo: o Felipe vai surfar agora, por que você não sintoniza aqui e vem assistir com a gente? Então, isso naturalmente cresce um engajamento gigantescamente, faz com que a gente consiga medir, faz com que a gente consiga também medir né, qual é o sucesso, o alcance de cada atleta, mas especialmente conhecer da nossa audiência. E, naturalmente, o nosso esporte ele não acontece numa arena fechada ou num estádio organizado. Aqui no Brasil a gente viu tantas arenas maravilhosas que foram construídas para a Copa, eu tive a chance de participar do projeto e tudo mais. Nosso evento, às vezes, acontece lá no meio do Tahiti, que é maravilhoso para visitar de férias, mas para fazer um evento, posso dizer que dá problema. Dá trabalho fazer um evento lá no meio do Tahiti, conseguir tecnologia de transmitir, garantir que aquilo não vai cair, assim por diante, ou nas Ilhas Fiji, e assim por diante. Então, não só, ou aqui
aqui mesmo em Fernando de Noronha, não só aumenta o custo, como você, para garantir que esse produto chegue em qualidade para os seus parceiros, patrocinadores, transmissão, e especialmente para os fãs, a gente não abre mão de tecnologia em nenhum minuto e faz com que isso seja parte do nosso dia a dia. Então, estou muito animado de participar dessa discussão e de aprender com esses craques aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha. Vou chamar o Ricardão, que se tem alguém que também vivenciou isso agora por dentro, né, por dentro das marcas, e inclusive essa feliz coincidência, né, o Ricardo como CMO Samsung, era exatamente no período onde a Samsung foi patrocinadora da Liga. Enfim, pena que a gente não tinha o Ivan lá com a gente, tentando criar coisas novas, enfim, mas nem que você não tá mais na Samsung, mas de qualquer forma eu queria que você desse um pouco desse teu olhar, né, de dentro, de como é que a gente faz essa conexão, não só com as entidades, mas o tempo inteiro ali no seu dia a dia, como criar e colocar tecnologia no meio para atingir os resultados que vocês esperavam lá nos seus planos de negócio. Bom, primeiro, obrigado aí, Caixinho, pelo convite. Ivan, Pri, prazer aí estar dividindo esse webinar com vocês. É um prazer estar aqui. É engraçado que a gente tem uma série de coincidências aqui, nada é por acaso, né? Minha carreira inteira comecei esse mundo de engenheiro que sai para trabalhar em consultoria de gestão, fica muito tempo, 10 anos da vida focado em business, transformação de business, planejamento, tive a sorte aí de fazer a incorporação da Antártica pela Brahma e aí viver de fato aquela cultura de meritocracia na veia. Então posso dizer que eu não sou um consultor tradicional, foi um consultor que foi meio direcionado e contaminado pelo lado Brahma de ser, e aí o Ivan foi Brahma também, a gente nem sabia, nem se cruzou em algum momento lá, mas eu tive a sorte na vida de juntar uma grande paixão ao dia a dia do trabalho e ganhar por isso, né? Então, no meio do caminho, eu acabei sendo chamado para ser CEO da Time for Fun, quando eu estava ainda como head de B2B da Claro, onde a ideia era fazer abertura de capital. A gente tinha acabado de recomprar uma grande parte das ações da mexicana CIA, que tinha a operação, recebeu o aporte do Gávea, e foi onde eu comecei a ser contaminado por aquele negócio do consumidor, né? Como consultor eu ficava muito longe, né? Era muito louco isso, você pensar que 15, 20 anos atrás você fazia planejamento e não perguntava para o cara que comprava na outra ponta, né? O digital não permitia, né? Então foi ali na Time for Fun que eu comecei a me aproximar de algumas paixões, e uma delas foi o futebol, onde eu tive o prazer de sair para fazer, junto com a UMG, o começo da privatização do Maracanã. Então foi sentar com um bando de maluco lá e sonhar o que ia ser o Maracanã. No momento ia ser a IMG que ia trazer, com Morgan Stanley. Mudou tudo, deu a crise do subprime, né? Não parece que a alegria dura pouco, né? O pão de pobre sempre cai com a manteiga para baixo, né? Diz a expressão. Mudou todo o cenário mundial, e aí a gente teve que passar para o mundo do BNDES, o Debrecht, mudou toda a dinâmica do negócio. Foi quando eu conheci a CBS, e aí eu entrei no mundo das marcas, no mundo da interatividade digital. Eles não podiam entrar aqui com televisão e rádio, então a gente tinha que fazer muito mídia out of home, mídia digital, e foi o que me possibilitou entrar nesse mundo de design e agências e ir para a Samsung, onde depois eu acabei sendo CMO da operação de mobile. E aí, levando essa bagagem de business, sempre teve aquela inquietação de sair do status quo, daquela ativação de produto, e pensar como é que uma marca como a Samsung conseguia gerar propósito, conseguia gerar valor e materializar os valores deles em campanhas, né? Então, foi onde conhecemos a WCL, no momento demos a sorte de apoiar no momento certo, né, com a arrancada do Brasil, Medina. E é engraçado que a gente sempre buscou a tecnologia, né? Na época, eu lembro que a gente lançou uma prancha de surf que tinha um celular incrustado na prancha, que deu muita awareness. A gente botou o Bob Burns para surfar e botou Medina para andar de skate. A gente começou a fazer algumas brincadeiras assim e levar o esporte, trazer o propósito de trabalhar para o esporte para dentro da marca, né? Só que aí bateu aquela inquietude, né, que eu olhava aquele modelo tradicional de marketing e sabia que cada vez mais o foco no cliente e essa jornada, a digitalização dessa jornada ia fazer o diferente do mundo do marketing, ou seja, a conversa não era mais de dentro para fora, né? A conversa era muito ouvir de fora para dentro e materializar o que você estava ouvindo, e o digital era importante. E foi onde eu consegui
ter a oportunidade de aceitar uma proposta e trabalhar na IBM com o Watson, com a inteligência artificial, e montar a área de Interactive Experience dentro da IBM na América Latina, e ter a chance de usar a tecnologia de verdade para criar propósito para as marcas. E aí um exemplo que eu carrego comigo o resto da vida, né, como um grande filho que passou, foi a transformação da Volkswagen com a criação do carro conectado, né, com o Virtus, ou seja, pegar uma marca que sempre foi muito pioneira e inovadora do ponto de vista técnico, tecnológico do carro, e não vista como inovação para o consumidor final, e foi a primeira marca que fez o que o carro conversasse com as pessoas e usando a inteligência artificial para tirar foto do painel e entender que esse cara estava no meio de um trouble e conectar a rede de autorizados, ensinar esse cara como é que trocava um pneu, conectá-lo ao suporte. Então, entrar na vida do cliente de uma forma diferente, né? Em vez de estar vendendo um spot, vendendo um comercial, entrar para resolver um problema e estar junto. Então, eu acho que esse tripé, design, consultoria, business e tecnologia, eu acho que é o tripé do futuro. E aí é onde a gente vê as startups agregando um valor muito interessante, né? Eu gosto de parar para pensar, e acho que é bacana a gente contextualizar para o pessoal que está nos acompanhando. Você volta 20, 30 anos, né, no tempo dos nossos avós, o modelo era totalmente tailor-made, né? Você ia no alfaiate, ele conhecia você, ele desenhava e construía a roupa para você, na vendinha ele te chamava pelo nome, só que, obviamente, esse modelo não era escalável porque a tecnologia não permitia, né? Então, tivemos que entrar no mundo fordista, no número 1, número 2, número 3, no mundo McDonald's, para tentar encaixar pessoas no processo e dar velocidade e dar escala, que era o que a tecnologia permitia. O bacana de agora, a revolução que a gente está vivendo, é que você consegue fazer potencializar a volta do taylorismo com uma digitalização, do taylorismo com a digitalização para fazer um para um. Então, o que é interessante é que você volta aos 20, 30 anos atrás e com o digital você consegue fazer o produto que a pessoa precisa, a necessidade e a solução que a pessoa precisa. Então, é isso que faz a diferença. Agora, o grande ponto é que a tecnologia que foi muito rápida para viabilizar isso, né? A parte toda de cloud, de computação, de analítica avançada, a parte de inteligência artificial, só que a organização tem uma inércia. Então, todas as organizações que levaram um certo tempo para se organizar, para vender no modelo tradicional, que era o modelo fordista, ou seja, desenhada para processo, elas levam um certo tempo para agora para mudar de novo para o taylorismo digital, ou seja, em desenhar por uma solução a partir do cliente. Todas começaram client-centric, mas o Fordismo fez virar process-centric, e essa mudança é muito difícil. É onde entram as startups, que entraram no primeiro momento, e até hoje, né, eu acho que ainda está no nível 1, na onda 1, né, que é ajudar as empresas a digitalizarem processos e se aproximarem mais dos clientes. Então, vamos aproveitar essa situação infeliz que a gente vive, né, para dar bons exemplos, como toda essa pandemia. Se não fosse a tecnologia e não fossem algumas startups, eu tenho certeza que muitas empresas, e principalmente empresas menores, médias e pequenas, tinham morrido, né? Você olha essa parte toda de alimentação, pequeno varejo, cara, se não fosse um iFood, se não fosse um Rappi, esses caras acabaram. É a história da dor real, né, Ricardo? Eu acho que assim, o Pripas fala isso muito bem, né? Assim, cara, a startup é aquela que resolve problemas reais de um mundo real. O nosso mundo real hoje é esse, cheio de problema que vai ser através da tecnologia, com ganho de escala, que vai ser resolvido, né? Desculpa, porque eu acho que dali a gente pode puxar um pouco para o propósito, né? Que os três assuntos também se correlacionam. É isso, okay. E dando vários exemplos, você pega assim, de alimentação foi muito básico, mas você pega a área de saúde, é inconcebível, né, a gente não ter um prontuário eletrônico, a gente não ter uma telemedicina regulamentada. Cara, que mundo a gente está, né? O negócio é totalmente inconcebível, a gente precisava de uma pandemia para abrir olhos e quebrar a regulamentação. Então, quando você olha esse passo, eu digo assim, isso aqui para mim é o nível 1, é o nível que as grandes empresas, por estarem travadas nos processos, engessadas no dia a dia, em fazer a máquina funcionar e entregar o arroz com feijão todo dia, não tinha tempo ou pouco tempo, ou destinava uma pequena área para inovar. Então, ninguém era contratado há 5, 6 anos atrás para falar, olha, você vem para a minha empresa para pensar em novas soluções, em criar. Não.
Você vai pegar aquela área de analista de compras, então você ia fechar buraco, ninguém pensava para fora. Então, agora as empresas estão aprendendo, e obviamente esse negócio da cultura ágil está virando, de verdade, um movimento que está fazendo com que isso inunde e comece a mudar a forma das empresas pensar. Está longe ainda, está muito longe. Mas eu acho que você comentou um negócio muito importante, que é tecnologia, ou seja, a inovação que as startups trazem, mas o business que as incumbents têm, a seriedade que tem, a cadência de fazer a gestão do negócio, vai possibilitar a gente chegar no momento em que esse propósito vai gerar legado, e essa pandemia está trazendo uma nova visão para a sociedade que é muito mais colaborativa, muito mais focada no social do que no individual, e esse propósito que vai virar um legado focado no social. Então, as empresas que começarem a trabalhar com propósitos que elevem saúde, educação e esporte, ou seja, não ativem, não é aquele negócio de eu aproveitar que o Medina está sendo campeão, botar a minha logomarca na prancha de surf. Como é que eu faço o surf prosperar? Como é que eu transformo? Como é que eu faço com as crianças que estão nascendo, apreciem, degustem o esporte? Como é que eu reconheço aqueles caras do passado? Eu e o Ivan tivemos algumas conversas, e a gente veio se conhecer aí, Caixinha, no meio do caminho. Ou seja, de verdade, é como é que a marca começa a agregar valor e não se aproveitar de um valor momentâneo que foi gerado por uma ação. Eu não preciso ter um campeão do mundo para apoiar e ganhar o spot. Eu tenho que, como propósito, elevar aquele negócio porque aquilo eleva o ser humano. E eu vou aparecer porque eu estou elevando o ser humano, não porque eu estou na taça do cara que foi erguida. Eu acho que essa mudança é muito importante, mas esse clique as marcas estão dando. Aquele negócio de tirar proveito de uma situação porque, eu fiz álcool gel, porque eu fiz a máscara, e porque eu peguei minha linha de produção e arrumei o ventilador. Isso é super bacana, mas assim, é muito pouco para onde a gente está, para onde a tecnologia está. A gente tem que se juntar para usar o poder das startups, para conectar com o poder da tecnologia, para conectar com o poder de transformação das marcas e com as entidades, para levar a transformação para esse ser humano que está na ponta. E transformar a educação, transformar a saúde, e o esporte, obviamente, é o pilar que vai fazer com que essa educação e essa saúde não leve para o mal, né? Leve para o bem social, para o bem-estar psicológico. Então, eu acho que a gente está caminhando para eu sou bem positivo, assim, a gente está caminhando para passos largos, para um ponto interessante no futuro, e não tem mais volta, né? Eu acho que a tecnologia veio para ficar, ela mudou essa indústria, e ela vai mudar de novo o nosso conceito. Sobre isso que o Ricardo está falando, Caixinho, só uma parte, ele estava falando sobre as transformações, na maneira de pensar das marcas, das grandes empresas, né, se abrir para essa oxigenação, seja ela vinda de talentos da nova geração, o que quer que seja, que traga essa inspiração, seja do relacionamento com startups, através dos hubs, qualquer que seja. Tem uma frase que é uma equação que diz que performance é igual a talento menos interferência. Eu acho que resume um pouco do que o Ricardo disse. Sensacional. Mais uma para anotar aqui. Muito boa, né? Uma coisa legal que o Ricardo comentou, prontuário médico, cartório. Assim, as pessoas confundem muito quando se fala em transformação digital, porque o que está acelerando agora é transformação digital. E transformação digital não é colocar uma coisa no computador. Quem não fez isso já está 20 anos atrasado. Transformação digital é muito mais mudar a cabeça. Como que você pode fazer as coisas mais rápido, mais eficiente? Como que você pode desafiar aquelas verdades absolutas que tem em tudo quanto é empresa? E é o que está acontecendo agora. A gente talvez não estaria fazendo essa live se não tivesse caído por terra a questão de live não funciona, então não vou, meu departamento de segurança da informação não deixa instalar não sei o que na minha empresa. Isso já não existe mais. A gente até brinca que eu por conta do Cuba, eu tive muito contato com grandes empresas. A gente sempre falava que toda empresa tem o seu departamento de prevenção e inovação. Eu acho que esses departamentos morreram agora, o que é uma boa notícia para o mundo. Tomara. Uma ótima notícia, uma ótima. Mas, e aí, pegando um pouco desse gancho, falando você, o lado investidor, né? Quer dizer, que você está olhando, assim, né? Isso foi uma pergunta que chegou aqui para a gente no chat e me mandaram, né? Quer dizer, o que olha nesse momento, né? Qual é a visão de vocês em toda essa discussão de, bom, ok, entendendo que startup, né, resolve problemas reais de um mundo real, o que mais se olha dentro? Quais são os problemas que se entende onde
vai se ganhar mais escala, menos escala? Acho que era legal você dar uma visão dessa, tem muita startup assistindo, acompanhando a gente, né? Esse é um das nossas principais audiências, então queria te pedir para falar um pouco sobre isso. O que é apaixonante no nosso trabalho como investidor, como VC Venture Capital, é que a gente investe hoje numa empresa que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E para investir hoje numa empresa que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso lá na frente, a gente tem que fazer um trabalho de ligar ponto, tentar antecipar a tendência. A gente erra muito mais do que acerta, mas às vezes aquelas empresas que a gente acerta, elas acabam mudando o mundo, mudando a forma que a gente vive, o nosso dia a dia. Acho que a gente comentou aqui do Rappi, por exemplo. Nosso fundo foi o primeiro investidor no Rappi quando ele chegou no Brasil. Quem que poderia apostar que uma empresa que nem o Rappi ou o iFood, que a gente comentou, seria tão essencial num momento como esse? Ninguém poderia apostar. A única coisa que a gente apostou lá atrás é que as pessoas, uma vez que elas têm uma vida cada vez mais agitada, elas vão precisar de conveniência. Entrega de qualquer coisa a qualquer hora, aonde você estiver. Que é o que o Rappi, o que o iFood e outras empresas entregam. Então, assim, esse processo de tentar antecipar a tendência, ele é muito mais arte do que ciência. É muito mais tentar fazer apostas. Tem apostas que eu diria que hoje são muito claras. Tudo que pode ser desintermediado vai ser desintermediado. Então, a gente está buscando mais eficiência. O intermediário que você tem em processo, ele coloca uma barreira naquele processo. Tudo que pode ser mais conveniente, mais rápido e mais barato, vai ser mais conveniente, mais rápido e mais barato. A gente usou aqui o exemplo do Rappi, do iFood. E tudo que traz eficiência também, aquela tecnologia que automatiza um processo, vai também ser utilizada. Eu sei que eu dei 3 grandes áreas que são muito genéricas, mas é um modo que a gente olha. Quando um empreendedor bate na nossa porta para conversar e quando ele começa a mostrar, olha, tem um mercado enorme, só que esse mercado enorme tem essa ineficiência, eu vou atacar com todo o meu esforço resolver essa ineficiência, a gente presta mais atenção. Por isso que eu falo muito que uma startup, ela tem que escolher um problema real a ser solucionado. E um detalhe, já que tem muito empreendedor ouvindo a gente, você não começa pela solução, você começa pelo problema. Sempre o mundo está cheio de problemas e você, como empreendedor, sempre tem um problema para escolher, para ser solucionado. O Gui Figueiredo da TVN, super parceiro aí, né, o Ivan, o Ricardo, todo mundo, ele fala uma coisa que é a seguinte: a gente está acostumado a se apaixonar pela solução, né, e não pelo problema. E acho que é importante foi muito legal você falar isso, porque é isso, acho que a gente precisa realmente estar apaixonado. Quando a gente pensa em propósito, né, Pripas, eu acho que o propósito tem muito a ver com isso. O Ricardo puxou um pouco isso, eu vou passar a palavra para o Ivan, porque talvez porque eu tenha criado essa paixão, não sou surfista, o Ivan agora já é, eu ainda não sou, mas eu não sou um surfista e me apaixonei pela Liga muito por conta do propósito que a Liga tinha, né, de trabalhar a equidade, de trabalhar uma série de temas muito sensíveis. E a Liga tem a sua forma de resolver as suas dores. Talvez ela não tenha conseguido ganhar a escala que ela está querendo e ela vai para isso, para resolver essas dores, resolver esses problemas, como, por exemplo, olhar para o oceano como um problema central e como é que se elimina plástico do oceano e monta-se um projeto em relação a isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa história de propósito, Ivan, enfim, a gente tentasse entender essas conexões, porque eu vejo claramente, e eu fico aqui à vontade só provocando, porque eu sou o mais leigo dos 3 assuntos, né? Em esporte, Ivan, em marca, Ricardão, em tecnologia, o Pripas. Então, assim, quando vocês falam sobre propósito, ele vai se cruzando, né? E talvez nessa nova era, a gente está na era do propósito, e aí não tem como a gente pensar em nenhuma das 3 verticais sem ter um propósito por trás. Estou certo nisso, Pripas, também? Assim, quando você olha, cara, tem que estar muito claro o propósito de existir daquela marca e para onde ela está querendo ir, né? Que dor ela está querendo resolver, né? Então, Ivan, cara, vem Pripas aí. Não, o propósito que move as pessoas, mas acho que o Ivan pode falar tudo sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente, quando você tem o esporte, né, quando você trabalha com esporte, todo mundo aqui tem contato com isso, ou tem pelo menos o gosto pelo esporte, você tem a história da paixão, né? Isso já torna diferente um fã de um consumidor convencional. Muitas vezes para o lado bom, se você souber trabalhar essa paixão a seu favor, mas também às vezes para o lado ruim, né? Então, quando você vai fazer mudanças, por exemplo, como é o nosso caso, a gente está nesse momento mudando algumas das regras para o calendário de 2021.
trabalhando para ter o calendário de 2020, com todas as condições que sejam necessárias, mas já mudando algumas regras para 2021. É difícil ser unânime quando a gente faz isso, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, são muitos stakeholders, são muitos públicos ali, então, veja, precisa coragem, precisa ter, sim, um olhar para o esporte, em primeiro lugar, e para o fã, e também para o negócio. A gente é uma liga privada que tem um investidor e que tem, sim, o objetivo de rentabilizar um investimento que ele faz consistentemente. Então, do ponto de vista de posicionamento que você comentava, Caixinho, eu acho que a Liga, pela primeira vez, eu trabalhei anos no futebol, tive a oportunidade de trabalhar com outros esportes também, mas muito no futebol, e eu acho que a Liga tem um posicionamento muito claro que tem 4 pilares, né? O primeiro é a performance, naturalmente, não necessariamente nessa ordem de prioridade, mas aqui são os 4 pilares, com igual peso, igual tamanho. O primeiro é performance, então a gente quer ser o lugar dos melhores atletas, né? Os melhores ondas e os melhores atletas, os melhores profissionais de surf do mundo, tanto do masculino quanto do feminino. Depois, a questão da sustentabilidade que você comentava. Mais do que qualquer outro esporte, a gente depende da natureza. Então, dependendo da natureza, se o oceano estiver em condições ruins, simplesmente o nosso evento não acontece, o nosso esporte não acontece, não só do ponto de vista profissional, mas também não dos treinos e também não da prática esportiva, ou de hobby, ou de lazer, que tantos surfistas, milhões de surfistas têm por aí no mundo, que acordam todos os dias cedo, hábito saudável, aliás, para ir lá surfar em tantos lugares do mundo. Então, ou seja, essa nos dá a legitimidade de olhar para isso com um olhar diferenciado naturalmente e criar, inclusive, uma ONG, né? Uma área de sustentabilidade da WSL acabou se tornando um spin-off que criou uma ONG, que é a PURE, PURE, Protect, Understand and Respect the Environment, com uma série de iniciativas ano afora, conscientizando sobre a questão da conservação nos oceanos, essa briga contra o plástico. O problema não é o plástico, o problema é o descarte errado do plástico. Então, acho que essa é também uma diferença, que nos coloca uma série de limites. Então, empresas que são grandes poluentes, você não vai encontrar como patrocinadores da WSL. Esse é um limite para nós, está lá no nosso propósito. Muitas vezes, do aspecto comercial, você pode falar, puxa vida, esse dinheiro poderia fazer bem agora, mas a gente tem que negar, porque realmente isso a gente já decidiu lá atrás, tem a ver com o nosso propósito, que é maior que isso, e a gente trabalha num esporte que a gente está olhando para daqui 50 anos, não para daqui para 50 dias. Então é sempre sobre esse olhar, ainda que provavelmente nenhum dos executivos que hoje estão na Liga estarão daqui 50 anos. Mas a gente está plantando as sementes do esporte, não só no mundo inteiro, mas também aqui no Brasil. Eu cuido da região América Latina, mas baseado aqui no Brasil, e esse esporte que tem nos dado tantas alegrias desde sempre, mas nos últimos 6 anos, nenhum outro esporte no Brasil tão vencedor, né? As últimas 6 edições do WCT, do masculino, nós ganhamos 4 edições, 14 e 18 com o Gabriel Medina, 15 com o Adriano de Souza e 19 o atual campeão mundial, Ítalo Ferreira. Depois, a gente tem a questão da igualdade. A WSL é a única liga que paga premiação igual para homens e mulheres. Existe um esforço muito grande em aumentar o número de surfistas mulheres no mundo todo, né? Então, historicamente, esse esporte foi mais masculino. Então, assim, um pouco rápido da história. Esse esporte, durante muitos anos, ele foi dominado, do ponto de vista do surf profissional, por americanos e australianos, né? A maior campeã é uma australiana, que é a Stephanie Gilmore, 7 vezes campeã mundial. A gente tem no Brasil uma dominância no masculino nos últimos anos, como eu acabei de dizer, e a gente tem um trabalho global de trazer mais mulheres para praticar e, naturalmente, para também se tornar profissionais. Então, cada etapa, apenas um exemplo de uma das ações que a gente faz nesse sentido, além de pagar a premiação igual, cada etapa a gente tem um evento que chama-se Rising Tides, que é um evento que que a gente traz as surfistas profissionais para surfar com as surfistas locais, que não sejam profissionais, mas que sejam meninas, para inspirar numa tarde ou numa manhã, para que elas passem horas dentro do mar, fazendo uma espécie de uma aula, para que elas possam se inspirar e entender que o oceano e o mar é lugar de mulher, sim. Ivan, posso falar só sobre o Rising Tides, um detalhe, claro, só para a gente tentar entender essa conexão que é super importante. Claro. Patrocinador do Rising Tides ano passado. É bom que eles já vão para o ano que vem, né? Que a gente já está falando aqui, a gente já vai para o ano que vem. Gillette Vinus, precisava trabalhar um pouco dessa temática de empoderamento feminino, como é que trabalhava isso?
ela não foi atrás da gente, basicamente, pela competição. No final do dia, quando você olha as propriedades que ela estava atrás, era muito mais as propriedades com um real propósito, né? Conectado ao propósito deles. Então é isso muito que o Ivan está tentando fazer. Eu só quis trazer esse molho aí, porque tem muito a ver com o que a gente estava falando de propósito. Uma campanha, as duas principais estrelas da campanha de lançamento do filme Frozen 2, esse ano, que lançou em janeiro, uma foi a Maya Gabeira e outra foi a Tati Weston Webb, a campanha de lançamento do filme Frozen. Porque a Frozen, quem assistiu o filme, quem é pai de menina como eu, assistiu o filme sabe que lá tem a história da coragem da Elsa, né? A Elsa é uma princesa corajosa e tudo mais e tal, a história vai contar uma história de coragem. E, como a gente bem sabe, entrar no mar de ondas de qualquer tamanho é também um ato de coragem, né? Então, e sobretudo para meninas, né? Então, tanto a Maya Gabeira, que é a surfista de ondas grandes e que faz aquelas loucuras incríveis, quanto a Tati, que é a nossa surfista do CT, classificada para as Olimpíadas de 2021, nossa representante do Brasil em Tóquio, junto com a Silvana Lima, foram as principais estrelas da campanha. Então, veja, de novo, olha que interessante como que a gente consegue contar histórias de marcas que têm, né, nesse caso, público infantil. Então, muito interessante essa pluralidade. E, por último, eu acho que mais amplo, o lifestyle. Dentro de lifestyle, a gente, na nossa base de fãs, a gente divide os fãs em core, curious e culture. Core, culture e curious, são os 3 Cs, né? Então, como que nós conseguimos entregar mensagens, conteúdo e interesse para cada um desses públicos que se relacionam conosco de uma forma diferente? Então, o core é justamente aquele surfista que gosta do surf, que está lá no centro, gosta do surf porque surfa. Vamos dizer que se fosse o torcedor de futebol, é aquele que tem a tatuagem do escudo do time dele tatuado no ombro, nas costas, onde quer que seja. Depois a gente vai para o culture, que é aquele cara que surfa eventualmente, acompanha o surf, às vezes acompanha, às vezes não acompanha, sabe os nomes, ele tem a relação, ele se veste como gosta dos hábitos, mas ele não é tão forte como o culture. Talvez aquele que vai no estádio oportunamente, já foi, como eu, mais vezes no estádio quando era garoto, depois constituiu família, passou aí menos, mas continua assistindo o time na televisão e assim por diante. E depois o curious, que é aquele fã que se interessa pela vida do atleta, que se interessa por ver a competição de ondas grandes, porque é muito curioso a coragem e o radicalismo daquilo todo, ou seja, a partir do momento que a gente divide a nossa base aí, dentro de lifestyle, como que a gente consegue entregar mensagens a cada um deles e fazer com que cada vez mais a gente aumente a nossa base de fãs, crie mais oportunidades para todo o ecossistema, não estamos falando só para a Liga, como o Ricardo falou, estamos falando mais espaço para os atletas de surf e especialmente também cria oportunidades para os atletas do futuro. Essa geração que está, a geração maravilhosa, vencedora, que eu tenho a sorte de gerenciar o negócio quando a gente tem uma geração vencedora, e todo mundo sabe que o esporte ele vai melhor no Brasil e no mundo inteiro quando ele é vencedor, quando ele vence e tem uma facilidade, mas isso não pode acabar aqui. Como que vai ser o surf daqui a 10 anos? Então, no ano de 2030, quem vão ser as personalidades do surf? Como a gente garante que o Brasil, para falar da nossa região, continue mantendo a dominância nas gerações que vêm por aí, talvez daqui a 10 anos, 15 anos, quando esses atletas que estão hoje talvez não estejam mais competindo. Eles ainda podem competir. A gente tem o Kelly Slater com 47 anos no Tour competindo, o Gabriel tem só 26 anos, o Ítalo tem 25, o Felipe também tem 26, ou seja, eles podem, e o Adriano também tem um pouquinho mais, acho que tem 29, se não me engano, ou seja, eles podem competir bastante tempo ainda, mas ainda que isso não aconteça, a gente vai ter essa próxima geração pronta para ocupar o lugar deles e continuar levando esse ecossistema e essa comunidade adiante. Muito legal. A gente fala muito sobre esse consumo de conteúdo premium, né, que é mais relacionado ao core, mas acaba expandindo isso em diferentes frentes. E eu acho que tem um case super legal do Ricardo que eu queria puxar, que é a forma, né, a nova forma de se fazer publicidade, né? Quer dizer, uma declaração sua que eu acho incrível, que é como é que o trabalho de análise de dados vai mudar completamente, né? A inteligência artificial vai mudar completamente a relação agência-cliente, né? E como se produz aquilo, como a maioria das tarefas que eram realizadas, elas podem ser feitas sim pela inteligência artificial, e que tipo de resultado, que tipo de case saiu lá atrás, se pudesse me contar um pouquinho desse case específico, e que eu acho que tem muito a ver também com esse consumo de conteúdo que a gente está aqui citando. Não. Que vem pelo esporte, pelo entretenimento, Com certeza, né? E aproveitar até para, em cima do que o Ivan falou, né, fazer uma provocação para todo mundo pensar. Eu acho que é pegar um pouco
evolução de startup, né, que como o Pripas comentou, tudo que vai tirar a inércia do sistema, tudo que vai tirar a gordura do sistema e vai ser digitalizado rapidamente, isso tem que ser feito, né, a gente olhava para isso e falava, poxa, isso aí é digitalização, não é uma reinvenção de um negócio através do digital. Agora, quando você vê o que as entidades, o que as verticais conseguem entregar de valor, né, o Ivan falou, lifestyle, qual marca não quer passar para o teu consumidor a cara de lifestyle, né, com trazer esse propósito de lifestyle. E aí, quando você vê a inovação do negócio das startups, que vão sair da simples digitalização para, de verdade, entregar um valor que essa empresa incumbent, que é a patrocinadora, quer atribuir. Vamos pegar, por exemplo, o negócio de lifestyle. Eu quero fazer um programa de lifestyle. O que a empresa fazia no passado? Né? Ela vai, de uma forma simples, mas sem crítica, porque a tecnologia é nova e a tecnologia, como o AI está trazendo essa possibilidade de atachar, ela ia fazer campanhas que atrelasse a marca dela a propostas de valor que faziam sentido, né? Como a própria a Frozen, a Menina Guerreira, esse é o tradicional. Agora, como é que eu materializo isso e saio do spot, do on-off, e faço um always-on? E mais, como é que eu entro num always-on e com a tecnologia eu consigo distribuir, criar um novo negócio e colocar o meu cliente? Então, eu vou dar um exemplo muito claro, que eu gosto, vou voltar a falar do negócio do carro conectado, que era, qual era a solução anterior? Né? Todo mundo começou a falar, puta, mobilidade está em xeque. Todo mundo tem Uber, tem não sei o que, a gente vai parar de vender carro, o que é conveniente para a pessoa, ou seja, existiu uma lacuna e essa digitalização entrou muito bem. É muito mais conveniente, muitas vezes, você não ter o carro em determinado lugar e usar o aplicativo. Agora, eu, do ponto de vista de marca, eu sei que esse canal de distribuição, ou seja, o carro não vai acabar, ele não vai sair. Agora, qual é o valor que o carro entrega para os usuários finais e qual é a proposta de valor que essa empresa que faz carro tem que se inserir? Ou seja, ela é um negócio muito maior, ela é uma empresa de mobilidade, uma empresa de soluções de mobilidade. Então, quando você começa a pensar o teu business, saindo do produto, que é a caixa que você empurra, para a plataforma que você vai entregar como solução para esse cliente final, você começa a abrir a cabeça e fala, não sou mais uma empresa de carro, sou uma empresa de soluções de mobilidade, e tudo que entra em solução de mobilidade, na periferia desse ecossistema, começa a ser o teu carro. Então, você pega as empresas tradicionalmente focadas nesse business, o negócio deles, como de várias outras empresas, era vender carro novo. A métrica de sucesso do cara era quantos carros novos ele vendia. Só que o mercado de carro usado vale 3 a 4 vezes mais do que o mercado de carro novo. O mercado de autopeças, que é o primeiro ou o segundo item do Mercado Livre, por exemplo, é um mercado que só existe porque tem carro. O mercado de estacionamento só existe porque você tem um carro para estacionar. E o cara era o dono do show, ou seja, eu era o dono do carro, eu criava o carro e não me beneficiava de nada desse ecossistema. Então, isso não é uma crítica ao mundo automotivo, é uma crítica ao Fordismo, que eu fazia o número 1, número 2, número 3. Da mesma forma, as empresas de telecom, elas gastavam bilhões de dólares para fazer a rede, e quem era dono do cliente é a Netflix e o Spotify. Quem entende o hábito de consumo do cliente é o Spotify, é o Netflix, não é a empresa de telecom que gastou 5 bilhões para botar a rede e fazer tudo acontecer. Quem entende o que está acontecendo com a gente aqui é o cara da videoconferência que está nos ouvindo, não é o cara da tecnologia que fez ele existir. Então, as marcas têm que se aproximar do cliente de uma forma em que eu começo a criar essa plataforma. Então, no caso da Volks, quando a gente começou a olhar que o mercado que existe em função do teu produto é algumas vezes maior do que o mercado que existe para vender o seu produto novo, a gente começou a falar assim, peraí, como é que eu consigo resolver o problema desse meu cliente final, até entrando comendo um pedaço dessa torta? Porque no final do dia, o problema de quem compra um carro é vendê-lo, é estacioná-lo, é pagar seguro, e eu, como montadora, dono do carro, eu sei melhor que qualquer player do mercado como você dirige, onde você vai estacionar, quando a sua gasolina está acabando para te oferecer um posto de gasolina, quando você está saindo sexta-feira à noite do serviço para te oferecer uma pizza. O iFood não sabe quando eu saí do serviço sexta-feira às 9h30 da noite, o carro sabe, a hora que eu abri o carro ele fala, o bichão está indo embora. Ele vira e fala, quer pedir a mesma comida da semana passada?
Então, o grande ponto é como é que essa marca que gastou anos e anos e anos criando esse produto magnífico e não positivou, não monetizou em torno da necessidade do cliente, usa a tecnologia para conseguir monetizar, e mais ainda, né, como é que eu uso o propósito para elevar o valor dessa humanidade e criar a minha proposta de valor de marca. Que aí você começa a ver as marcas entrando nesse, né, que era um pouco da minha briga dentro da Samsung, naquele negócio de viver por produto, não viver para cliente, fazer advertising on-off, não entender como uma plataforma que eu, marca, quero possibilitar, e como eu, marca, mais tecnologia e mais valores, ou verticais de valores, conseguir me entregar um negócio 360, que não é um patrocínio, é uma proposta de valor. Se eu quero dar uma proposta de valor de lifestyle, eu tenho que investir em saúde, eu tenho que investir no esporte, que vai dar lifestyle, eu tenho que investir em educação, que vai possibilitar esse cara ter acesso ao lifestyle. Então, acho que a gente está chegando num momento em que as soluções simples, de plug and play, de digitalização de pontinha, estão indo para um lado, soluções muito mais complexas, harmônicas, em que você vai precisar das 3, 4 partes concatenadas, ninguém vai dar conta de fazer tudo. Então, entrando um pouco do que o Pripas falou de tese de investimento, né, agora que eu não vou dar o spoiler, mas a gente está lançando uma plataforma grande, uma health tech. Por quê? Porque foi em cima do propósito que eu comecei a ver que esse modelo de negócio está totalmente errado. É um modelo de negócio que vende doença. Ou seja, a plena satisfação, a plena saúde de todos nós quebra 70% da cadeia. Quebra hospital, quebra clínica, quebra todo mundo. Eu falei assim, peraí, como é que eu desenho um business em que vive nisso, né? Deixa eu te interromper de novo. O Pripas está com uma agenda e ele não vai conseguir ficar com a gente muito mais tempo. Eu queria aproveitar esse gancho dos exemplos, e ele vivenciou no Cubo. A gente volta para a Health Tech com certeza, tá? Mas eu queria puxar aqui o Pripas e pedir para ele contar um pouco dos exemplos, né? Quer dizer, se ele pudesse dividir com a gente, principalmente nessa relação com o mantenedor, porque as marcas perguntam muito para a gente, né? Quer dizer, eu estou aprendendo também, queria que você dissesse um pouco, pelo exemplo do Cubo, como é que os mantenedores se beneficiaram ali, se tem algum case que você podia dividir com a gente. E, por último, só reforçar, tem muita gente perguntando assim, bom, mas e aí? É o momento, quer dizer, né, as Venture Capitals estão olhando, eu só queria te dar os parabéns e reforçar, vocês acabaram de passar por um investimento incrível na Tembice, e Cortex, enfim, então acho que você podia falar um pouco sobre isso, do momento que vocês estão vivendo lá, mas trazer um pouco também o exemplo, se der tempo aí, né, no que rolou no Cubo. Lógico, o negócio de venture capital é de muito longo prazo, então a gente está numa crise agora que está durando 2, 3, 4, 6 meses, mas o nosso horizonte de investimento é ver se aquela empresa vai fazer sucesso daqui a 5, 6, 7, 8, talvez 10 anos. O mundo ele não para, essa crise ela vai passar, e é muito bacana que sempre quando a gente tem esses momentos de crise, surgem novas ideias, surgem... Acho que o Pripas caiu aqui. Eu tô aqui. Tá aí? Tô aqui. Então, peraí. Tá escutando? Vê a sua câmera aí. A gente te escutando, eu pessoalmente não tô vendo. Não sei se o Ivan e o... A câmera tá aqui. Não tô vendo ele, não. Eu também não. Não? Voltou. Tá bom. Então vamos lá. E o que eu estava falando é que assim, o nosso panorama é de longo prazo. Então, sempre em momento de crise, tem muito empreendedor que ele enxerga um problema novo e vai começar a trabalhar para resolver aquele problema. E todo mundo tem que aproveitar isso. No Cubo, com os mantenedores do Cubo são as grandes empresas. O que a gente fazia muito era tentar criar caso. Porque o jeito que você usa para convencer uma empresa que está acostumada, eu gosto muito do jeito que o Ricardo colocou, que é o modelo da Ford, né? Você faz o modelo 1, 2 e 3, ou lá antigamente. Mas para você pegar uma empresa que está muito acostumada a fazer sempre da mesma maneira, a pensar diferente, você tem que mostrar algo real. Você tem que tangibilizar aquela inovação. E a melhor maneira de fazer isso é criando casos. É você pegando uma empresa, você pegando uma startup, algo que consegue ser entregue em 2 semanas, em 1 mês, em 2 meses, 3 meses no máximo. O hack que eu sempre utilizei ao longo da minha jornada para falar de inovação
com grandes empresas é: crie casos rápido. Mostre para as pessoas que não é só conversa. Mostre para as pessoas que você consegue gerar algo, que você consegue colocar na mão das pessoas, elas usam e enxergam o valor daquilo que elas estão usando no dia a dia. E com isso você consegue sempre iterar e melhorar, ampliar o horizonte daquele valor que está sendo criado. Muito legal. Você tem uma outra call agora? Para o Flávio, Caixinho. Como é que nessa escalada toda aí, Flávio, como é que você está sentindo as grandes empresas? Elas ainda estão à mercê, esperando, puxa, deixa esses startups criarem, encostarem, ou deixa eu me aproximar de uma Redpoint e demandar, obviamente o Cubo foi criado por mantenedoras já com essa cabeça, né? Mas agora dentro de uma Redpoint, você está sentindo as empresas, já caiu a ficha que ela tem que ser muito mais focada num propósito, numa plataforma, e para fazer isso ela precisa de startup, e para fazer a aproximação de startup ela precisa de vocês. Como é que está essa... Vamos lá, eu acho que toda empresa tem que se transformar numa plataforma, porque são as plataformas que ganham o jogo no mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Mas essa é uma primeira questão. Uhum. As empresas hoje, o que eu enxergo, eu divido elas em dois grupos. Você tem o primeiro grupo que está extremamente assustado, que teve que mudar o processo dentro de casa, que não sabe como trabalhar, que tudo que está acontecendo as pessoas não entendem muito, e essas empresas eu acho que vão ter dor de cabeça. E você tem um segundo grupo de empresas, e que por sorte são muitas, que estão enxergando agora uma oportunidade enorme. São principalmente empresas que estão capitalizadas, grandes empresas, grandes grupos, e que agora fala, está no momento de eu às vezes testar uma coisa que antes eu não tinha coragem de testar, de fazer um projeto com uma startup que antes eu não tinha coragem de fazer, e às vezes até de comprar uma startup que agora está em promoção. Vou até falar dessa maneira. Então, eu realmente estou dividindo as empresas com as quais eu tenho contato nesses dois grupos. E quem vai sair mais forte do momento atual é quem não parou, quem não congelou as coisas que estavam acontecendo. Porque a gente está vendo até nos outros países onde a economia está abrindo mais rápido, as pessoas elas têm ansiedade de voltar para o dia a dia, para voltar para o que está sendo chamado hoje o novo normal. Então, quem não parou de fazer as coisas vai conseguir surfar uma bela de uma onda agora. Não, super legal. E um cara que não parou, eu atesto que toda segunda-feira ele me cobra que eu também não pare, doutor Ivan Martinho. Acho que você podia contar um pouco aí nesse finalzinho também. Pripa, se você sair, eu sei que você está com o call, entra no meio, corta, não tem problema. Eu queria puxar o Ivan, pedir para ele contar o que ele está olhando 2021, tem tanta coisa bacana vindo aí, não sei o que ele pode dar de spoiler ou não, eu confesso que não vou dar nenhum. Então, cara, conta um pouco dessa dinâmica. Posso agradecer pelo convite, então, que eu vou ter que... Assim, essa vida agora desse trabalho remoto é impressionante. Você sai de uma, entra na outra, sai da outra, você entra na outra, e depois ainda o quarto e a cozinha ficam aqui do lado. É tudo já conectado. Mas estamos juntos, e no que eu puder ajudar, eu estou sempre ativo aí nas redes sociais, pelos contatos, estou sempre à disposição. Gente, foi um enorme prazer. E vamos surfar essa onda agora juntos, hein? Valeu, Ravana. Obrigado. Você é responsável por tudo isso aqui, Pripas. Você, Renata Zanutto, todo o time que sempre nos ajudou, nos deu tanto benchmark ao longo desse processo de começo do Arena Hub. Super obrigado, a casa é sua sempre. Desculpa ter saído correndo. Valeu, um abraço. Que nada. Obrigado, Pripas. Valeu, cara. Caixinho, eu primeiro, indo na linha do que o Ricardo falou, a gente não tem uma continuidade de eventos, uma sequência de eventos semanal durante todas as semanas do ano. Não é por isso que a gente não queira criar o nosso always on, como o Ricardo bem disse, né? Como que a gente consegue continuar contando as histórias e continuar em contato com os nossos fãs durante 365 dias por ano? Por vezes, contando a história do que vai acontecer no evento, contando a história do que é o pré-evento, durante o evento e o pós-evento. Mas
Nós não temos a frequência do futebol, para usar um exemplo do Brasil, que tem tantos jogos, tantas, a gente brinca que são as mesmas redondas, né? Tem mais de 30 programas de mesma redonda, nos TVs por assinatura, no rádio. Tem umas 3 acontecendo ali agora, com certeza. É a mesma coisa sempre, os caras comentando e tudo mais, eles erram de monte, outros, é isso. Mas continua aquele negócio. Então, à medida que a gente não tenha isso, mas tem essa ambição do Always On, de como que a gente faz isso? Então, a gente foi para o lado do conteúdo, né? Então, tem diversos exemplos de conteúdo super bem sucedidos. Agora, como que nós sistematicamente podemos criar conteúdo que seja relacionado ao evento ou que não seja relacionado ao evento para poder preencher esse espaço quando nós não temos o evento acontecendo? O Pripas falava agora há pouco da aceleração dos 2 tipos de empresas, os que se amedrontaram e dos que se coçaram. Acho que a gente está no grupo dos que se coçou. A gente está no grupo de entender essa parada para colocar em prática uma série de projetos que nós tínhamos na cabeça em fazer, talvez em algum momento no ano de 21, 22, talvez até 23, e falar, gente, vamos colocar tudo para rodar agora. Se nós éramos aquela empresa que, a partir dos eventos ao vivo, se construía todo o resto, de repente tiraram o nosso pilar de sustentação. Quer dizer que a gente vai ficar sem casa? Não, ao contrário, nós vamos rapidamente construir outros pilares de sustentação. É claro que, do ponto de vista de receita, isso demora um pouco para se equalizar, mas nós temos usado esse tempo para conhecer muito bem a nossa audiência, para investir muito bem, muito em diversos conteúdos e investir conscientemente também. Lá no começo você falava do conceito do livro do Eric Ries, que é o Lean Startup, né? E Lean Startup tem a história de você testar rápido, né? Você testar rápido e barato e tentar tirar todas as burocracias. Quando a gente olha para conteúdo, a gente tem feito isso em 2 estágios. Conteúdo custa caro, é muito legal de fazer, ainda é difícil de monetizar. Conteúdo ao vivo, sim, existe um caminho de monetização. O outro, não é todo dia que você consegue criar um The Last Dance, do Michael Jordan, não é todo dia assim que você aperta um botão e sai do forno. Então, como que a gente consegue, só que custa para produzir, né? E a gente tem visto isso no nosso dia a dia, custa para produzir. Então, como que a gente consegue testar um pouco do apetite da nossa audiência para determinadas temáticas, e uma vez que essas temáticas funcionam, a gente investir em produções mais caras. Como a gente tem feito isso? Em 2 estágios. A gente testa nas redes sociais com formatos mais baratos, mais ágeis, e se funciona nas redes sociais, engajamento, recompartilhamento, assim por diante, aí a gente transforma isso em seriado. Vou dar um exemplo. A gente criou uma série que, do ponto de vista de bem-estar, do personal trainer do Felipe Toledo, que dá lá as aulas de personal funcional para quem pratica surf. Grande engajamento. A gente percebeu que existe um grande engajamento aí, as pessoas adoraram. Não sei se é porque é época de quarentena e já estavam precisando disso, não sei porque não tinha necessariamente um conhecimento disso. Quem pratica surf normalmente vai na academia, mas não necessariamente tem um treino focado em surf. Então, tiveram a oportunidade de conhecer o que é um preparador físico de um atleta de surf dando aula para o grande público através da nossa rede social. Sucesso absoluto, isso vai se tornar episódios na nossa plataforma global mais para frente, né? Então, já começamos, fizemos esse teste e funcionou. Outro que funcionou. O Ricardo também falava da história dos ídolos do passado. Como que a gente consegue criar, colocar o holofote nos ídolos do passado? Eu, pessoalmente, trabalhando com esporte há anos e lecionando sobre isso, acho que o Brasil reconhece muito pouco os ídolos, né? Muito ruim, nós somos realmente ruins de reconhecer ídolos. A gente que também tem a oportunidade de viajar a trabalho, a lazer, e quando viajo eu nunca deixo de assistir um jogo da NFL quando eu posso, da NBA, ou se eu estou na Europa e ir ao estádio, porque é uma coisa que eu adoro fazer, é o meu trabalho, mas eu também adoro fazer. E sempre tem ali, eu acho que uma relação mais respeitosa, mais de carinho ao ídolo, ao ex-atleta, aquela pessoa que gerou tantas alegrias para aquele povo. E acho que no Brasil a gente podia fazer isso muito melhor, né, em tantas vitórias que a gente teve. Então a gente está trazendo também essa oportunidade, criamos lá uma série nas redes sociais que dá voz para os atletas mais experientes, que agora são ex-atletas, para contar episódios ruins ou difíceis da carreira deles e como eles fizeram para passar por esses momentos difíceis, já que agora todo mundo está passando por um momento difícil. Então, a voz da experiência, contando como se faz para passar por um momento difícil, criando a questão afetuosa entre o fã e o ídolo, contando, olha, né, já como se o seu pai ou o seu avô tivesse
sentando do seu lado e falando, cara, calma que vai dar tudo certo, eu já passei aqui por uma situação difícil, ouve aqui a minha história e veja como eu passei. Isso também fez um sucesso absurdo, a gente está investindo em trazer ainda mais ídolos, homens e mulheres, para contar as suas histórias. E aí, eu acho que a gente está caminhando para o final. Caixinho, eu queria deixar um desafio aqui. Estou vendo que a gente tem na nossa audiência um monte de empreendedor do esporte, de startup e assim por diante. Então, na WSL, eu acho que a gente tem diversas oportunidades de crescimento, assim por diante, e naturalmente também de monetização. Uma delas, e essa é uma dúvida que eu tenho, nós temos diversas iniciativas, mas adoraria ouvir ideias nesse aspecto, e faço essa provocação aqui para a nossa audiência, que é a seguinte: a gente tem nos nossos eventos, por serem eventos em espaço público, na praia, a gente não cobra ingresso. Nós temos o nosso programa de hospitalidade, que a gente recebe um grupo menor de pessoas, que paga para ter uma experiência diferenciada, contato com os atletas, buffet, transporte, assim por diante, eventualmente hospedagem, mas a gente não tem, nós não cobramos ingresso para aquele grupo enorme de pessoas que está ali na praia para assistir. Vou dar um número: Saquarema a gente acaba recebendo 15 a 20 mil pessoas por dia, né? E é claro que a gente tem uma série de iniciativas de como que nós podemos, através de material de merchandising, camiseta, boné, ou produtos de bens de consumo, já que o evento começa às 7h30 da manhã, 8 da manhã até 4 da tarde, como que a gente consegue vender para essas pessoas também, utilizando a força local, sem concorrer com o ambulante local, mas trazendo ele para participar disso, como a gente faz para rentabilizar essa audiência enorme. Imagina 15 a 20 mil pessoas sentadas ali dentro da sua arena propriamente dita, e você não cobrou nada, né? Então, o meu desafio é esse: como que a WSL poderia fazer para, com tecnologia, utilizando a tecnologia, criar valor nessas 15 a 20 mil pessoas que estão lá nos nossos eventos, nos assistindo diariamente, né? Então, um evento de 4, 5 dias chega a receber 100 mil pessoas. Essas 100 mil pessoas, muitas vezes, elas vão até lá, assistem, adoram, algumas seguem a gente na rede social, talvez outras não sigam, assim por diante, vão embora. Algumas talvez compraram uma cerveja, outras compraram um boné, uma camiseta, mas o que mais, além disso, nós poderíamos fazer para criar relação com essas pessoas e, consequentemente, monetizar essa oportunidade gigante que a gente tem? Ali são pessoas que gostam de surf, que conhecem os atletas e que já tiveram essa experiência do esporte ao vivo, que aí sim, não existe nenhuma tecnologia, na minha opinião, que vai ser capaz de superar isso nunca, de assistir isso ao vivo. Então, deixo aqui a minha provocação para todos que estão nos assistindo. Isso é um challenger. Isso já por si só é um challenger. O Ivan é um dos primeiros caras que acreditou. Na verdade, eu só estou aqui por conta dele, foi ele que me apresentou o Pedro Daniel. Mas, independente disso, cara, eu queria até te provocar mais nesse sentido. E primeiro te agradecer, deixar você agradecer logo que eu te cortei, mas que foi empolgação. A gente tem um challenger na mão. O pessoal está escutando, não só o empreendedor de uma forma geral, ligado ao esporte ou não, quer dizer, que tenha teses. Então, cara, isso é fan engagement. É uma das nossas teses, está lá, está escrito. Você entrar no arenahub.com.br, conheça um pouco mais, manda e-mail para a gente, vamos trocar, vamos conectar, porque a gente já tem um challenge para resolver, né? Já tem uma entidade passando um challenge, uma entidade que também está entendendo como é que as marcas vão se correlacionar com ela, e talvez tenha uma série de colaboração aí nesse sentido. Depois a gente oficializa isso de uma forma certa, mas Hub é isso, a gente vai conectando e a coisa vai andando. Ivan, cara, super obrigado, eu sei que você tem agenda. Esse negócio de trabalhar com Liga Global é um problema, né? O cara tá lá na Califórnia e tá achando que tá mole. Exatamente. 10 da noite é hora de reunião. Mas tá tudo ótimo. Obrigado, eu que agradeço. Ricardo, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelos ensinamentos. O Ricardo é um craque. Ele não só, o cara já foi vendedor, já foi comprador, hoje é investidor. Você é um camisa 10, meio de campo. Você viu a profundidade conceitual dele. Estava aqui lembrando da minha aula de TGA, pelo amor de Deus. Quanto tempo eu ouvia? Quanto tempo eu não ouvia do Taylor e Fayol? O cara me atropelou aqui. Devia ter me preparado mais, pô. A gente devia ter se falado mais. Pelo amor de Deus. Estava aqui no Google falando, caramba, deixa eu engraçar aqui, se essa pergunta chegar para mim, eu não posso fazer feio. Abração, Ivan. Prazer estar aqui com você, parabéns mais uma vez e obrigado. Obrigado, Arena Hub, obrigado, Caixinho. Obrigado a todos vocês e a turma toda que nos assistiu também. Muito obrigado. Tá colocado o desafio, o challenger, a provocação, o nome que vocês achem, mas vai ser um prazer a gente discutir sobre esse e tantos outros desafios que a gente tem na WSL e na indústria do esporte, que eu sou um entusiasta. Obrigado. Super obrigado, Ivan. Super obrigado. Eu vou aproveitar o Ricardo mais um pouco aqui,
vou fazer, eu sei que você fica à vontade se tiver que sair, que eu sei que está perto, eu vou fazer uma última pergunta para o Ricardo, até para deixar ele enfim, se despedir, né? Por enquanto, que nenhum de vocês vai se despedir do Arena, são todos já parte do time. O Ricardo é um cara que também abraçou o projeto desde o início. Ricardão, queria que você pegasse um pouco esse gancho da colaboração, cara. A gente falou muito sobre isso, né? Eu acho que é importante entender no papel do Hub esse papel de trabalhar melhor, não só na era do propósito, mas na era da colaboração. E como é que a gente vai fazer, cara? Como é que a gente, a partir de hoje, a gente já tem um challenge? Como é que a gente, com marca, como é que a gente faz um approach em cima da colaboração? Conta um pouco mais, eu acabei te cortando, te peço desculpa pela história da Health Tech. Volta naquele assunto lá. Eu acho que de lá, talvez a gente já tenha um caminho, né? Quando eu penso numa Health Tech, penso a conexão que tem com o esporte. Tem uma frase do Lars Grael. O pessoal está falando aqui que eu estou falando mais que você, então vou calar minha boca e deixar você falar, que eu prometi no LinkedIn que eu ia falar menos que todo mundo, mas só para... Eu aproveito os ganchos de conexão, mas só para colocar, o Lars falou o seguinte, cara, o verdadeiro Ministério da Saúde é o Ministério dos Esportes, porque o Ministério da Saúde trata da doença, quem trata da saúde é o esporte, né? Achei sensacional isso. Cara, a melhor coisa do Arena é ficar aprendendo aqui. Agora eu queria aprender com você nisso, né? Dentro dessa cabeça da Health Tech, que tipo de conexão, cara? A gente tem, é um assunto tão em voga, eu tenho grandes amigos que, enfim, estão também nesse caminho, e eu queria que você evoluísse por aí para a gente falar um pouco mais da colaboração e como é que o Arena, você enxerga que o Arena pode ser solução para Health Techs como a sua, para plataformas de Health Tech como a sua, e para as marcas que você passou tão bem aí. Cara, eu acho que o Arena pode ser solução para várias coisas, né? Porque a gente acabou não olhando para os problemas de uma forma mais global e simplificando demais e pegando pedacinhos, né? Então, quando você começa a olhar para um business, é óbvio que você tem que começar pequeno, mas em algum momento você tem que terminar grande, senão você vai continuar sendo pequeno. Então, sempre que eu brincava com o pessoal lá que trabalhava comigo, né, vamos fazer MVP, coisas pequenas, vamos digitalizar, uma hora o mato acaba e uma hora a gente tem que entrar, que eu chamo que a segunda onda da inovação, é a onda que vai criar valor de verdade e não só tirar gordura desse ecossistema, né? E quando você, um desejo meu, né, eu acho que assim, você olhando para as marcas, e eu espero que a gente saia, eu acredito que a gente vai sair muito maior do que está acontecendo agora, porque, como o Ivan comentou, né, se tiver poluição, destruição da natureza, não tem surf, eu acho que as próprias marcas do negócio de futebol, que tá o basquete, talvez que são os dois negócios mais bem estabelecidos, sofreram na pele por não ter torcida. Então, se não tem saúde, não tem torcida. Se não tem educação, não tem torcida, porque esses caras vão brigar, vândalos, vai voltar toda... Então os fundamentos básicos, eu chamo os pilares foundational, né? Ou seja, educação, saúde, esporte. Eu acho que se as marcas não começarem a olhar o negócio delas e passar por entregar valor nesses pilares, você não vai conseguir de verdade materializar o que você quer comunicar para o teu cliente final. Então, se eu sou uma marca de consumer goods, ou se eu sou uma marca, vamos pegar o caso da Samsung, não adianta eu estar só patrocinando o esporte para ganhar awareness e para ganhar like dentro de uma rede social. Na verdade, o porquê que a minha marca tem a ver com o esporte, por que o esporte eleva o ser humano que eu quero que seja o meu consumidor, né? Então, foi aí que eu comecei a olhar que a gente tinha um pain point muito grande no setor de health, que é um setor mega conjugado, né, com vários outros setores. Você precisa de educação, você precisa do esporte, ou seja, um dos produtos finais para você ganhar uma saúde mental é atividade, é exercício, a nutrição, a boa alimentação. Então, eu estou falando de vários novos movimentos que vão surgir em prol da saúde. Então, quando a gente começou a olhar esse problema da saúde, e a gente viu que as soluções de hoje estavam galgadas em processos que cuidavam de dores e não atacavam o problema como um todo, ou seja, a indústria inteira estava desenhada em cima da dor, da doença, né, da remediação e não do trabalho anterior para evitar, ou seja, quanto mais você usa um hospital, mais você facilita o PNL do cara, mas não necessariamente mais você está feliz, né? Então, esse modelo de negócio começou a nos intrigar
e pensar como é que a gente consegue, depois de tanto tempo de casa, tanto tempo trabalhando com marca, tanto tempo trabalhando com tecnologia e business, juntar um grupo de pessoas que querem trabalhar em prol desse bem, ou seja, de gerar valor, de gerar saúde para as pessoas. E aí esse ecossistema começa a espalhar, né? Ou seja, a saúde, ela depende e precisa muito de um mecanismo que te dá intimidade, ou seja, para eu me abrir, né, eu estou falando principalmente de saúde mental, né, que é um problema que não sei se o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo sabe, o Brasil era o segundo país com pior índice de saúde mental no mundo, e ele agora, após pandemia, esses números, assim, 30% da população economicamente ativa tinha por burnout. Eu acho que está todo mundo dizendo que esse número vai saltar para casa dos 50%, 60%, em função das privações, em função da crise sanitária, política, econômica e de tudo mais que está vindo por aí. Então, minha esperança, voltando à esperança, né, ou seja, que nós vamos sair desse negócio bem mais humanos e bem mais colaborativos, porque a solução de um problema complexo, ela depende de vários ecossistemas. Então, quando as marcas se juntarem para valorizar a criação e o fomento dessa base, dessa infraestrutura, e não simplesmente daquele resultado spot, ou seja, em vez de eu ganhar dinheiro em uma operação de day trade na bolsa, eu vou criar trabalho para esse trabalho gerar emprego, para esse emprego gerar consumo e para esse consumo crescer o meu negócio. Ou seja, você não trabalhar olhando para o médio e longo prazo para dar possibilidade dessa nossa base crescer sustentavelmente, com saúde, para possibilitar que venha o esporte, para possibilitar que venha a educação, a minha marca não vai existir. Então, eu acho que está começando a voltar todo mundo a pensar de uma forma mais holística, menos individual, e que o mundo das startups ajuda demais, porque a partir do momento que eu paro de ser tarefeiro, eu começo a ser resolvedor de problemas complexos. Esses problemas complexos, trabalho com times multifuncionais, esses times são incentivados a ter um pensamento mais colaborativo, holístico, para resolver um problema complexo, e não mais eu contra você, mas eu mais você para resolver um problema complexo que vai ser bom para nós dois. Cara, eu acho que a gente começa a elevar o baseline da sociedade, ou seja, em vez de eu ganhar sozinho, vai todo mundo ganhar com a elevação desse negócio, e ganha mais o ser humano que está na outra ponta. Então, aí eu vejo um apelo para as marcas, né, eu sei que é difícil, o Ivan comentou uma coisa que é muito importante, toda vez que falam comigo de o que é fundamental para uma transformação, para uma reinvenção digital, acho que o primeiro ingrediente é a coragem. Eu acho que é a coragem das marcas de se juntarem com empresas de tecnologia, com empresas de conteúdo, empresas que entregam valor, e com empresas de design, consultoria, para desenhar novas soluções e desafiar os status quo. Então, assim, eu acho que aí entra a Arena Hub. Eu acho que a Arena Hub pode ajudar demais, porque o esporte é tudo, né? O esporte é bem-estar, o esporte é educação, é saber viver no social, é saber perder, é saber ganhar, é saber tocar a bola para um amigo fazer o gol e sair na foto, mas Sim. O time ganhou. Então, tem muitos valores dentro do negócio do esporte. A solidariedade, né, que você está numa maratona, o cara que é o primeiro cai, você para levantar o cara, dane-se a medalha, né, se vale o ser humano, o valor que ele colocou naquilo. Então, se a gente não começar a fomentar mais os valores, a base, para resgatar isso para o futuro, a gente vai virar uma geração de alienados que está sentado e seguindo o que está passando no YouTube. Eu acho que a gente não pode perder os valores, e eu acho que esse é um papel que a gente tem que deixar para essa sociedade, e aí agora usar tecnologia para conseguir fazer essa liga, porque é difícil fazer a liga. Sim. Hoje a tecnologia faz a liga, né? Um desafio do Ivan, que ele comentou de como é que eu consigo fazer esse always on e monetizar 100% do tempo. A gente conversei um pouco com ele também várias vezes sobre esse tema. Poxa, a tecnologia faz com que você crie esses argumentos, né? Você vê o mundo, como é que ele estava se coçando, entre aspas, para gerar conteúdo. Você vê o mundo do futebol, você tem as milhões dos formatos de mesa redonda continuando, mas ninguém aproveitou a onda da digitalização, a onda do live, a onda do game,
né? A gente conversou sobre isso para colocar e gerar conteúdo para esse pessoal. Então, assim, muita gente perdeu uma onda gigante que passou, você estava com um puta conteúdo na mão, te brinca, né, dos jogadores fazendo uma partida de pés, cara, faz um mega campeonato, todo mundo em casa, você jogando contra o seu ídolo, imagina a marca engajando em todo mundo. Então, quem fez muito bem isso foi o mundo da música, né, a música do mundo do entretenimento, mas o mundo do esporte parou. Todo mundo parou, muito atleta teve que arranjar outro tipo de emprego, porque vi depoimentos chocantes, assim, de gente falando que ia abandonar o esporte porque acabou o patrocínio, que o negócio não ia sair. Então, eu acho que precisa da consciência social, e a consciência social leva ao trabalho nesses pilares. Se a gente não trabalhar esses pilares, cara, a pandemia é um fato e ela vai voltar. Ela só existe porque o ser humano não está dando valor à base, ou seja, o cara que comeu morcego vai mastigar qualquer outro bicho depois e vai sair outros vírus. De verdade, a gente não vai acabar com isso, a gente tem que aprender a gerar o antídoto, não vender band-aid. Eu acho que enquanto a gente estiver vendendo band-aid e não mudar e condicionar o ser humano para trabalhar e fazer o certo, esse é um ciclo sem volta, porque o ciclo de gerar doença ou de gerar problema gira muito mais rápido que o giro de resolver o problema de uma forma estrutural. Então, quem vende band-aid não resolve o problema, né? Então, nada contra o band-aid que tem a sua função, mas o importante é não cair, né? Então, acho que é um pouco do conceito. E deixar essa moçada que está com a gente aí aproveitar a oportunidade do Arena, que é bárbara. Eu acho que para quem tem ideias, e quem quer pensar, e quem quer fazer valer a vida, né? Por que eu estou aqui, por que eu tenho um lugar ao sol, e por que eu quero mudar e transformar o mundo, aproveitar uma oportunidade de entidades que estão aí abrindo as portas, e de instituições de fomento à inovação como vocês, para fazer aflorar a capacidade de criatividade humana. Não tenham medo. Não teremos, nem eu, nem quem está assistindo, nem você, porque você está com a gente. Eu queria agradecer pela aula, de verdade. Eu que agradeço, imagino. Principalmente pela troca. Cara, eu acho que a gente tem um papel, assim, muito, muito claro, já está ficando cada vez mais claro, né? Assim, como dentro desse momento o Arena acontecer, talvez não tenha sido uma simples coincidência, né? E aí eu acho que a gente tem que assumir um pouco mais esse papel, e quem está com a gente, quem está colaborando com a gente continua fazendo esse call to action para as pessoas que passam pelo Arena de alguma forma, não passa, fiquem. E a gente já tem visto isso, assim, muita gente ficando, plugando e entendendo. E a gente está aqui para gerar esse conhecimento, para dividir essa forma de pensar. Nossa forma de pensar, você sabe, é muito parecida. Como é que a gente enxerga essa capacidade que o esporte tem, né, através da tecnologia, de gerar impacto social. Você falou demais sobre impacto social, impacto socioeconômico, e é esse o papel do Arena. Então, assim, você resumiu bem, e obrigado de novo, sabia que ia ser super legal essa troca. Eu acho que a gente acabou de ver uma aula de por que o Arena existe. O Arena existe para isso, para gerar impacto social, lembrando que é uma associação sem fins lucrativos, a gente está juntando um monte de gente boa do mercado para fazer parte dessa área, né, para estar junto com a gente. Então, eu queria convocar de novo as marcas, de novo as startups, de novo os estudantes, os empreendedores, aquele que está se achando nesse processo, né, para que a gente possa estar junto e continuar criando não só momentos como esse, que muitas vezes, né, são assim, mais ricos do que um curso, essa troca, essa abertura, e poder ver 3 entidades completamente diferentes e falando uma língua, e também se inspirar, né? Acho que o papel do Arena é o tempo inteiro estar inspirando para que se faça mais e mais. Só para dar um outro dado, hoje a gente teve gente do Peru, gente de Israel, uma série de pessoas que passaram por aqui. Que bacana. E aí eu queria só reforçar que o Arena, ele começa no estado de São Paulo, e ele é abrangente, assim, o que a gente entende é que o esporte, ele não tem fronteira, né? Então hoje a gente está fisicamente no estado de São Paulo, mas entendam a gente como uma plataforma. Então todas as marcas, todas as entidades, todas as startups, esteja onde você estiver, por favor, quem estiver aí na live, ajude a gente a divulgar isso. O papel do Arena é ser abrangente, essa plataforma de transformação. A plataforma não tem barreira, a plataforma está aberta para se conectar, para colaborar, e vamos aproveitar essa era da colaboração e a era do propósito,
né? E contem com a Arena para construir isso. A Arena é de todos vocês que estão assistindo, principalmente seu, Ricardo, Ivan e Pripas. Vou deixar gravado aqui para pelo menos comprovar que, né, que foi dito. Obrigado de verdade. A gente já está aí chegando, né, a 1h30 de troca. Poderíamos ficar aqui, eu sei disso, por bastante tempo. Queria de novo agradecer a sua agenda. Sucesso nessa nova empreitada. Conte com a Arena, você sabe que pode contar demais, principalmente porque saúde esporte é saúde, né? Então é isso que a gente vai se conectando. Obrigado, pessoal que está aí. Se puder ajudar a gente a divulgar, a gente continua nessa nossa troca de conhecimento. No dia 18, a gente não tem... No dia 11, né, geralmente às quintas-feiras, às 5 da tarde a gente começa. No dia 11 a gente não faz, né, em virtude do feriado. Se quer mudar alguma coisa aqui, a gente muda esse feriado o tempo inteiro aqui, então, mas por enquanto com o feriado do jeito que está na quinta-feira a gente manteve, e dia 18 a gente volta, a gente vai divulgar em breve, tem uma outra grande entidade, mais um craque das marcas, mais um craque do mercado startup para trocar com a gente. Vamos conectar e vamos fazer esse impacto acontecer, tá bom? É isso aí. Ricardão, super Esporte obrigado. na veia. Vamos fazer o esporte do Brasil crescer, é isso aí. Vamos. Obrigado, gente. Um abraço.